Nesse meu último vídeo agora do canal, eu recebi algumas críticas por conta da minha posição em relação a esses novos ministros e presidentes do BNDES. Mas essas críticas não vieram de uma forma como se eu estivesse fazendo algo errado. Essas críticas vieram como se o Bolsonaro fosse algum tipo de Deus, como se ele fosse algum tipo de ser que nunca erra. Eu acho que deve ficar muito claro para vocês, tem que ficar muito claro para todos vocês que ninguém é imune a erro, nem eu, nem você, nem Bolsonaro, nem o Papa, esse muito menos, nem o Papa, nem ninguém. Todo mundo erra, todo mundo vai estar passível a errar em algum momento, todo mundo vai fazer uma merda uma hora ou outra da vida. Ficar pensando só porque ele era tido como mito e tudo que ele fizer a gente tem que falar amém, tá errado. Eu votei nele porque no momento eu achei que era a única coisa que eu podia fazer. Fiz certo, fiz errado, faz parte do passado. O importante é que as pessoas que votaram nele são as que, em primeiro lugar, devem fiscalizar o trabalho dele, cobrar, encher o saco dele quando ele fizer alguma coisa que pareça errado. Não ficar passando a mão na cabeça dele e falar, não, deixa com ele sabe o que está fazendo. Nem começou o governo dele, você já está criticando, falando que vai dar errado. Não, eu não estou falando que vai dar errado o governo dele. E eu nem sou burro para poder querer que o governo dele dê errado, porque eu moro no Brasil. Torcer contra ele é querer que eu me foda também. Isso é muita burrice. Mas quando ele faz alguma coisa que parece errado, alguma coisa que é pelo menos estranho, eu tenho total direito de falar que eu não concordo com aquilo, que aquilo tá errado por isso, isso e isso. Ele não ganhou um cheque em branco, ele não ganhou uma carta em branco para poder fazer o que ele quiser. Nós que votamos nele e os que não votaram, todos devem fiscalizar o trabalho dele de perto, porque o momento que o Brasil passa, a gente não pode errar mais uma vez como a gente errou com o Lula. A gente não pode ter mais um desastre no nosso governo. A economia não vai aguentar mais, entendeu? E é uma situação muito complexa. Então para de ficar defendendo o Bolsonaro como se ele fosse um mito, como se ele fosse alguém que não comete erro, como se ele fosse alguém intocável. Quando ele fizer merda, a gente tem que ir atrás, perturbar mesmo, mostrar, ele tem que ouvir nossa voz, que a gente tá falando, olha cara, isso tá errado, faz isso não. Que talvez ele conserte. Porque a gente não pode ficar dando carta branca pra ele e deixar rolar para depois reclamar. Por exemplo, essa posição que ele tomou em relação ao BNDES e ao Ministério da Defesa, eu tenho minhas críticas, várias pessoas têm críticas e outras apoiam. E vida que segue, vocês não podem falar que quem tá criticando não pode criticar. Eu fui chamado ontem de petista, de comunista. A pessoa que fala isso não sabe nem o que significa esquerda, não sabe nem o que significa movimento de esquerda, onde surgiu, não sabe nem o que é o comunismo. Falar que eu sou comunista só porque eu falei que me posicionei contra uma decisão do Bolsonaro, quem falou isso é muito estúpido, me desculpa. Ele não é um imperador unânime, a gente tem que fiscalizar o que ele faz. Como por exemplo agora o que eu vou falar para vocês. Pesquisem no Google e no YouTube a relação entre Winston Ling, ele é um empresário, Winston Ling, Paulo Guedes, Instituto Millennium, China e Bolsonaro. Pesquisem e veja a correlação entre esse empresário, entre Paulo Guedes, Instituto Millennium e Bolsonaro e o governo da China. A gente tem a obrigação de fazer isso, a gente não tem que ficar passando a mão na cabeça dele. Pode até ser que ele esteja sendo usado, e se ele por algum motivo esteja sendo usado, a gente tem que alertar isso também. A gente não tem que passar a mão na cabeça dele. Esse Paulo Guedes que ele colocou lá não está acima do bem e do mal, ele não está imune a cometer erros, ele não está imune a ser uma pessoa de mau caráter. A gente tem que olhar isso. Não tem que ficar passando a mão na cabeça dele só porque o Bolsonaro confia nele 100%. Esse Paulo Guedes tem uma relação muito estreita com esse empresário Winston Ling. Isso tem que ser visto, tem que ser criticado, comentado. Isso não quer dizer que eu estou querendo que ele faça um mau governo. Eu estou querendo que o meu país ande para frente. A gente não fique nas mãos de China, nas mãos de Estados Unidos, nas mãos de corporações estrangeiras, que a gente perca toda a nossa riqueza natural. Eu quero o Brasil, para o brasileiro, não para empresário.
gente tem que correr atrás disso. Use um pouco a cabeça de vocês. Fiscalizar o trabalho do Bolsonaro e fazer algumas críticas não quer dizer que eu sou comunista ou petista. Quer dizer que eu me importo com o meu país. E se você se importar um pouquinho também, para de ser minionzinho, cabeça quadrada, tacanha, e veja que ele está tomando uma ou outra decisão que não é a mais correta. Se você acha correta, beleza. Mas não fique chamando as pessoas que estão criticando ele de comunista ou de petista. Isso é ridículo. Nós temos que fiscalizar o que vai acontecer agora. Porque tem gente aí de olho muito grande no nosso país. Tem grandes corporações, grandes países aí querendo dominar todas as nossas riquezas. Nós temos potencial para sermos uma nação de primeiro mundo. Eles sabem disso. Eles não querem deixar o Brasil assumir sua grandeza. E a gente tem que mostrar para o Bolsonaro e mostrar para quem está lá no poder que a gente sabe o que está acontecendo. Conhecimento liberta.